Hey mate, how you going? G'day, how you going? Aos 50, Austrália. Então, eu estou fazendo esses vídeos para falar sobre algumas experiências que eu tive nos 6 anos que eu passei na Austrália e que de repente essas experiências podem servir para algumas pessoas ou pode servir para mim mesma como forma de relembrar e deixar registrado coisas experiências que eu tive, coisas que se passaram comigo nesse período. E hoje eu queria falar sobre a Loyola House. Eu trabalhei durante 5 anos, desses 6 anos que eu estive lá, 5 deles eu trabalhei no Mater Hospital em Brisbane como cleaner. E era assim, eu gostava muito do trabalho, tá? Inclusive, quando eu passei a trabalhar como educadora, enquanto eu estava trabalhando como cleaner, eu estudei 2 anos, fiz o curso de childcare. E quando eu fui trabalhar como educadora, meu salário deu até uma baixada. Então, o que era melhor de tudo do trabalho do hospital era o salário. E era um trabalho à noite, assim, meio tranquilo. Eu trabalhava normalmente sozinha. Agora, se falava muito em histórias de fantasmas, e as pessoas que trabalhavam ali à noite comentavam muitas vezes de experiências e de medo que elas tinham, né? Elas tinham medo de fantasmas ali, mas eu nunca tive problema de trabalhar sozinha ali, embora assim eu talvez lidasse com isso. Eu não vou dizer, não, eu não acreditava não que tinha fantasmas, mas eu meio que lidava com isso, e vou contar aqui para vocês algumas experiências. Então, essa experiência da Loyola House é assim: o Mater Hospital, ele foi fundado em 1906 por freiras. Então, elas alugaram uma casa, era uma casa bem grande, e essa casa até hoje tem lá dentro do hospital, e se chama Albini, e ela é uma construção assim bem comprida. Ela não é muito larga, mas ela é bem comprida e tem muitos cômodos. Tem 3 andares, tem o térreo e mais 2 andares, e ela tem muitas salas. Então, o que tem hoje, eu trabalhei lá no andar térreo, mas do andar térreo a gente tinha que, acho que para encher as garrafas de produto químico, a gente tinha que subir no 3º andar. Então, eu cheguei a visitar o 3º andar, tinha muitas salas lá, se eu não me engano, acho que era alguns diretores que trabalhavam ali no 3º andar, mas nas salas do térreo tinham professores, assim, tipo coordenadores, era a sala dos coordenadores de cursos e tal. Então, tinha várias salas de escritório ali, não era aberto ao público, tinha uma biblioteca muito grande, tinha uma sala de reuniões também ali no andar térreo, 2 cozinhas, e eu não me lembro a quantidade de banheiros, vários banheiros também. E ali as freiras, em 1906, elas abriram começaram um hospital. Elas começaram a atender pessoas que precisavam desse atendimento de saúde, em relação à saúde. Então, elas começaram a atender pessoas, e daí, a partir daí, começou a se desenvolver um hospital, uma clínica, um atendimento
de saúde, né? A partir daí, elas construíram uma casa porque eu acredito, não achei isso na história, mas eu acredito que toda congregação, todo local que tem freiras tem um padre coordenando, né? Eu acho, não tenho certeza também, mas e isso também, veja, no início do século passado. Então, eu acredito que na época era assim, talvez baseado em filmes que a gente assiste, que a gente sempre vê, tem uma congregação de irmãs e tem um convento e tal, tem sempre um padre responsável por elas. Normalmente tem a madre superior, é lógico, que é ela que vai ter o contato com as freiras, mas tem um padre, até porque, se eu não me engano, também não conheço muito bem da religião católica, mas se eu não me engano, acho que a freira não pode receber confissões e tal, ou dar sacramentos, não faço ideia. Mas eu acho que talvez para confissões seria só o padre, então tinha que ter um padre responsável por aquele local. E a Loyola House, então, foi construída em 1924 e um padre passou a morar ali, que era o padre John Robert Fagan. E ele foi o primeiro morador daquela casa. É uma casa muito antiga. O Albini é uma construção antiga também, aliás, mais antiga do que a Loyola House. Quando as freiras começaram o hospital ali no Albini, a construção já tinha até um tempo. A construção é do final do século XIX, 1890 alguma coisa. E elas começaram em 1906. Então já tinha um certo tempo aquela construção. Ele é até mais antigo do que a casa, mas ele já foi reformado várias vezes. A estrutura dele está bem mais moderna do que a da casa. E a Loyola House, apesar dela ter sido construída em 1924, ela foi preservada. Então ela ainda tem toda aquela estrutura. É uma estrutura de madeira, é lógico. Eu vou mostrar aqui um vídeo que eu fiz quando eu trabalhava lá, até para mostrar como ela era um pouco assustadora entrar ali, mas eu não tinha muito medo, não. Vou comentar até um trick. Então ela foi meio que preservada. Ela foi feito. Hoje em dia funcionam escritórios lá. Então, se colocou algumas divisórias, mas a estrutura externa é a mesma. Por exemplo, eu ficava olhando as maçanetas antigas. Eles preservaram as maçanetas, as janelas, aquelas janelas já estavam até meio que não encaixavam direito. Da época mesmo que foi construída. E então preservaram muita coisa da Loyola House, e ela é muito assim aquele estilo de casa fantasma, de filmes de fantasma, né? E como eu trabalhava à noite, eu tinha que, né, como eu já falei, a gente trabalhava assim, um tempo num local, de repente eles faziam um remanejamento e você passava a trabalhar em outro local do hospital. E nessa época eu estava trabalhando em uma parte que ficava ali perto da Loyola House. Daí eu saía, ia lá na Loyola House. A Loyola House é uma construção que fica dentro do hospital, mas fica fora de qualquer lugar. Ela fica num espaço aberto. Então eu saía do prédio que eu trabalhava, ia até a Loyola House, limpava a Loyola House, voltava e ia para outro andar naquele mesmo prédio que eu estava trabalhando, finalizava naquele último andar.
Quando eu chegava lá na Loyola House, não tinha mais ninguém trabalhando, né? E era um pouco assustador. E tinha. Me disseram um dia que eu não fui trabalhar, que até eu tive pneumonia porque no inverno tinha aquela coisa de sair, às vezes estava chovendo e eu estava muito quente dentro do local onde eu estava trabalhando, saía no frio e tal, e lógico, trabalhando no hospital você está ali exposta a várias bactérias, a vírus, e por mais que eu tenha sido obrigada a tomar todas as vacinas, eu tive que fazer exame de sangue antes de começar a trabalhar lá. E eles verificaram as vacinas que eu já tinha tomado, algumas que eu não tinha tomado, eles aplicaram, e então eu tinha todas as vacinas em dia, mas tomava também vitamina C todos os dias, porque, né, a gente está exposta ali trabalhando num hospital, mas nunca tive assim nada muito sério. Eu tive essa pneumonia, estava no inverno, né? Muita gente tem pneumonia no inverno e eu fiquei uma semana sem trabalhar. Quando eu voltei, me disseram que a pessoa que ficou no meu lugar um dia chegou ali na Loyola House para limpar, começou a trabalhar e disse que saiu correndo e largou tudo aberto e tal, e falou, não trabalho mais aqui, e não quis mais trabalhar lá. Mas veja como é, assim, muitas vezes a própria mente da pessoa. Porque eu chegava nesse local, eu vou colocar, antes de começar a contar, eu vou colocar aqui o vídeo que eu fiz. Eu fiz esse vídeo com o celular no bolso, o meu uniforme tinha um bolsinho aqui do lado. Eu coloquei o celular no bolso e fui andando. Porque é lógico, eu não podia filmar nada lá dentro do hospital. A gente, quando assina o contrato, a gente assina um contrato, tem uma cláusula de confidencialidade que você não pode dizer nada sobre as coisas que acontecem lá dentro. E, inclusive, você não pode filmar o interior do hospital tal, e ficar expondo dessa maneira. Eu vou colocar aqui porque eu acredito que ninguém de lá vai assistir isso e tal, e também eu não trabalho mais lá, mas é até um pouco antiético fazer isso, mas é por uma boa causa, né, pra gente conhecer como é que é. Também não tô passando nenhuma informação confidencial, é só mesmo o ambiente, é um vídeo bem curtinho, como eu encontrava a casa quando eu chegava, e eu fiz esse vídeo até depois que isso aconteceu, que a menina saiu correndo, porque eu falei, não, eu quero gravar para, às vezes, de repente, ver de um outro ângulo como é visto quando a gente entra na casa, tal, se é mesmo, se dá medo ou não. E, na verdade, dá até um pouco mais de medo indo lá pessoalmente. O vídeo nem passa a real sensação de você entrar ali naquela casa tão antiga e tudo no escuro. E tinha que entrar mesmo porque o interruptor não era perto da porta, era bem lá no fundo. Mas vou colocar o vídeo agora e daqui a pouco eu volto para contar as histórias.
Então, vocês viram? É um pouco assustadora, mas era bem assustador, sim, chegar nessa casa. Aí o que eu fazia? Eu já chegava na casa conversando com o fantasma. Se houvesse fantasma ou não, conversando na minha cabeça, tá? Lógico que eu não chegava lá falando em voz alta. Mas eu chegava conversando com o fantasma, e aí, tudo bem? Como é que foi? Não sei o quê, como é que você tá e tal. E talvez fosse até um conforto pessoal. Para que eu não tivesse medo, eu tava ali fazendo amizade com o fantasma. Às vezes eu fazia até por uma brincadeira, mas eu não sei agora precisar realmente por que eu fazia aquilo, mas eu chegava conversando com o fantasma. E teve um dia que foi muito engraçado, depois eu contei para outras pessoas isso. Que assim, eu cheguei conversando com o fantasma e tal, a gente entrava, tinha um banheiro muito antigo, muito antigo. E aí, depois desse banheiro, a gente entrava num corredorzinho, tinha uma sala, que hoje em dia é uma sala de reuniões, tinha uma outra sala que ela era bem quadrada, ela é bem quadrada, né? Então a gente entrava, tinha um corredorzinho aqui, desse lado o banheiro, a sala de reuniões, aqui já de frente com a porta, uma sala que foi separada em divisórias e tinha várias pessoas trabalhando ali, cada divisória tinha uma mesa com computador. Aí já para cá tinha uma cozinha e no canto ali tinha mais umas divisórias já chegando na porta de volta. Então eu chegava, normalmente eu fazia aquele sentido, limpava o banheiro e limpava o resto da casa, tirava o lixo, estava pronto. Era bem rapidinho, 15, 20 minutos estava limpa aquela casinha. Lá na Austrália o que acontece assim, a gente ganha por hora, então a hora tem que ser muito bem aproveitada, então tudo tem um sistema que funciona muito bem para fazer as coisas bem rápido, e normalmente a gente não dá certo mudar. Tem gente que fala, eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer assim. Normalmente não dá certo. Eles já testaram, eles já sabem que aquele jeito é o melhor jeito de fazer, e a gente acaba percebendo que realmente aquele é o melhor jeito de fazer. Então, quando a gente chega, eles já dão a receita do bolo pronta. Você vai fazer isso, 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 assim, vai seguir essa sequência, e normalmente dá certo. Nesse dia, eu abri a porta do banheiro, olhei e falei, o banheiro tá limpo, acho que nem trabalharam aqui hoje. Hoje eu não vou limpar. E aí, eu abri, normalmente as portas lá, elas têm um sistema que você abre e ela se mantém aberta. E quando você solta, você só dá uma soltada e ela tem uma espécie de um amortecedor. E nesse amortecedor tem uma trava. Você abre e dá uma empurrada, ela trava aberta. E aí, no que você tira daquela trava, ela vai fechando devagar e fecha sozinha. Normalmente lá a gente não abre e fecha a porta. Ninguém perde tempo com isso. Você abre, larga e o amortecedor vai fechando e acaba de fechar a porta. Eu abri, travei e olhei dentro do banheiro. Esse banheiro não precisa limpar hoje. Vou pro próximo cômodo. Aí, quando eu cheguei no outro cômodo, a porta, plec, fechou sozinha. Aí eu falei, tá bom, fantasma, eu vou limpar o seu banheiro, pode deixar. Voltei lá e limpei o banheiro, porque foi muito engraçado. Deu a impressão que eu falei, não vou limpar o banheiro. O fantasma falou, que negócio é esse, não vai limpar meu banheiro hoje? Eu vou te mostrar que eu quero que limpe o banheiro. E soltou a porta. A porta deu uma batida até bem alta. Então,
É claro que se fosse uma outra pessoa, já sairia correndo. E assim, eu não sou uma pessoa muito impressionável, então eu fiquei, eu falei, tá bom, eu vou limpar o seu banheiro. Eu até achei que foi assim coincidência demais, mas talvez tenha sido uma coincidência, foi só que eu não travei direito e a porta voltou. Mas depois disso, nunca mais eu deixei de limpar aquele banheiro, não. Toda vez, mesmo que parecesse limpo, eu dava uma ajeitadinha assim, limpava para o fantasma não achar que eu não tinha limpado. Mas, apesar disso ter acontecido, eu não tinha muito medo, eu não dizia assim, não tem nada aqui, porque parece que a gente até sente alguma coisa assim. Talvez seja uma impressão da nossa cabeça, mas a gente sente uma coisa, mas eu meio que ficava ali conversando com o fantasma. E aí, que se você fizer o seu trabalho direitinho, se você seguir a sequência deles e você não deixar acumular para você ter muito trabalho no outro dia, e eu administrava o meu trabalho assim bem fácil, então tinha dia que me sobrava tempo. Não deveria, eu deveria trabalhar o tempo todo, mas tinha dia que eu dava uma acelerada, tal, organizava bem o meu trabalho para que sobrasse um tempinho para eu ter aí um descanso fora do meu horário normal de descanso, do break, né? Então, o que eu fazia? Nesses horários que às vezes a gente tem de folga, a gente deveria ligar para o supervisor e falar, eu tenho tempo de folga, será que você tem algum trabalho para mim? Mas a gente sabe que a pessoa que faz o seu trabalho rápido, ela é recompensada fazendo o trabalho dos outros que estão atrasados, né? Que muitas vezes ficaram conversando, matando tempo, não fizeram o seu trabalho, e aí você fez o seu e acaba tendo que fazer o do outro também. Então, eu queria tirar esse tempo para mim. Afinal, era uma recompensa porque eu fui bem organizada e eficiente no meu trabalho. E aí eu falava, mereço um descansinho, mas aonde que eu vou descansar? Porque se meu supervisor me pegasse não trabalhando, né? Porque eles podem aparecer a qualquer momento. Se ele me pegasse não trabalhando, eu também tenho câmeras em vários lugares do hospital, ficaria mal para mim, né? Tá descansando fora do meu break. Então, eu te deixava para tirar esse descanso quando eu terminava de limpar a Loyola House. Então, eu limpava a Loyola House rapidinho, tinha uma poltrona em uma dos escritórios, eu sentava ali naquela poltrona, pegava o meu celular, entrava no TikTok, assistia uns videozinhos, eu assistia muito TikTok naquela época, hoje em dia eu nem sei como é que tá, mas nos meus breaks do hospital eu assistia muito TikTok. Não pegava muito internet lá dentro do hospital, mas como a Loyola House ficava fora, então pegava bem, eu ficava ali. E então, porque ali ninguém ia me procurar, porque muita gente tinha medo daquela casinha. Muita gente, era considerada uma casa fantasma, pessoas tinham tido experiências né, de susto lá, inclusive eu tenho essa história da porta fechando, mas eu ficava ali. Depois eu assistia lá meus vídeos quando dava a hora certa, até porque esse último local que eu tinha para limpar, ele tinha um horário para eu chegar lá, eu não podia chegar antes porque as pessoas trabalhavam até aquele horário, então eu tinha que chegar depois daquele horário, e às vezes estava antes daquele horário, eu já tinha acabado o meu trabalho, eu ficava ali na Loyola House matando o tempo até eu poder ir pro próximo local. E assim, eu e o fantasma nos demos bem todo o tempo. Depois eles me trocaram e me passaram para
para um outro local, para trabalhar num outro local, que foi lá no raio-x, e eles colocaram um menino trabalhando ali, não colocaram mais mulher, porque mulher não consegue fazer o trabalho ali, não tem medo, elas têm medo daquela casa. É meio impressionante, mas se tinha fantasma ali, eu me dei muito bem com o fantasma. De repente é o fantasma do Padre John que estava ali. Mas é assim, então essa é a história da Loyola House. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho dela. E vejo vocês no próximo. Abração.